Muito bem, meus amigos, está no ar a primeiríssima edição desse podcast que promete. Está no ar o Congrega Cast. Muito bem, meus irmãos, é daqui direto de terras nordestinas. Estamos aqui na Paraíba, em João Pessoa. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira edição desse podcast das uniões, da união das igrejas congregacionais aqui do Nordeste. Esperamos expandir para todo o Brasil, para que todos participem, para que a nossa igreja tenha voz. A nossa intenção aqui é que você se distraia um pouco, se divirta com a gente e ouça um pouco, ouça um pouco da palavra de Deus também. A gente vai conversar sobre temas da atualidade, a gente vai conversar sobre HQ, sobre DC, sobre Marvel, sobre todos esse tipo de assunto que nerd gosta. Então a gente vai conversar sobre isso, cinema, tudo. E sempre trazendo um tema também para a gente debater a respeito da palavra de Deus ou de assuntos da atualidade que a gente possa trazer alguma aplicação dentro da palavra. E a gente vai começar aqui apresentando o nosso elenco, nossos escudeiros que estarão aqui todos os nossos podcasts. Essa turma vai estar aqui conosco. Eu sou o presbítero Vinícius, da Igreja Congregacional do Cristo, aqui em João Pessoa. E também está com a gente aqui o nosso brother Tielson Aslan. E aí, Tielson? Ele que não é o leão de Nárnia, mas tem uma força grande, está aqui com a gente. Salve, salve, Tielson. E aí, galera? Como é que vocês estão? Como dizia Jean Paul Sartre, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Aí tá Estamos certo. aqui para aos poucos aprender um pouquinho e poder estarmos sendo edificados aí. Sou seminarista da Igreja Congregacional de João Pessoa, em Cujas Armas, e estamos aqui para poder compartilhar com vocês aqui o que a gente sabe e o que a gente não sabe também. Pois é. A gente tá aqui distante por enquanto, cada um tá na sua casa, todo mundo brincando de brasa. Infelizmente é assim, o coronavírus nos distanciou, mas em breve a gente vai estar ao vivo, logo, todos juntos, em um só lugar, conversando com vocês, passando algumas informações. A gente tá aqui em ritmo nordestino, aí em ritmo de festividade junina, que infelizmente São João esse ano tá meio babado, cada um fica na sua casa, só comendo milhozinho, uma pamonha. Pra mim tá de boa, que eu não gosto de festa mesmo, mas enfim. Quero convidar também, quero apresentar também nosso brother Aldrin. Aldrin está com a gente, o nosso presidente da Federação de Jovens, está com a gente também nessa empreitada. E aí, Aldrin, manda um salve aí. Fala, galera! E aí, beleza? Tudo tranquilo com vocês? E é nesse ritmo aí que a gente vai dar menção, né, aos nossos assuntos do podcast, um podcast maravilhoso, você não pode perder, certo? Se você chegou até aqui, continue até o final, que vai ser maravilhoso. Afinal, o crente não é supersticioso, né? Como diria minha avó, se a gente subir no pé de manga e chupar um abacaxi, já sabe, né? Eita, mano! A rocha, é isso aí, muito bem. Eu já queria apresentar aqui o nosso convidado. Pois é, todo podcast a gente vai ter um convidado muito especial e a gente está trazendo hoje o nosso queridíssimo amigo Eliseu Alexandro. A gente está decidindo muito ainda como é que faz para chamar ele. Ele disse que prefere Alexandro, mas ele vai contar essa história também. Por que Eliseu? Eu acho que é melhor Eliseu. Por quê? Porque Eliseu é o único nome que dá pra conjugar, porque Eliseu é verbo. Eu sei que ele não aguenta mais ouvir essa piada, mas o Eliseu, olha, é eu, tu, eu, ele, eu. Nós, eu, vós, eu. Eliseu que tá aqui com a gente. Fala aí, Eliseu. O homem é bom, o homem é espetacular. Olá, pessoal. Graças e paz a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa frase aí é do Bíblia Café, mas vai aqui mesmo, né? Quero agradecer primeiramente ao pessoal pelo convite. É uma alegria, né, de estar aqui com vocês. O que é que dá, né, quando se junta conversa de anime, piada boa, um pouco de teologia, um monte de amigo e um sistema nordestino? Só dá coisa boa, né? Com certeza. Bom, isso aí. Eliseu. Meu nome é Alexandre, por favor, me chame de Alexandre, porque meu nome é Alexandre. Mas Eliseu foi o seguinte: a minha mãe, minha avó evangélica, né, foi protestante, crente, colocou o nome do meu irmão mais velho de Elias.
Aí meu nome queria que ficasse Elias Eliseu, né? Só que meu pai, que não era crente, né? Meu pai disse assim, mas rapaz, no primeiro filme, eita, Mas foi a história, homem. filho, eu não dei nem opinião, quer dar opinião no segundo. Aí, e tu quer como? O nome dele é Sandro, então coloca Alexandre. Só que minha mãe empurrava, mas eu vou chamar ele de Eliseu. Aí assim, minha mãe, os familiares mais próximos chamavam de Eliseu. Por incrível que pareça, tem esse abençoado chamado Vinícius, que tem um contato com os amigos próximos. Aí ficou sabendo desse negócio de Eliseu, né? Mas meu nome é Alexandre e estamos juntos aqui pra gente conversar, ser edificado, sorrir, brincar e se divertir. Valeu. Beleza, então muito bem. Vamos conversar alguns assuntos que estão aí em pauta. Abrem aí os seus microfones, cada um tá distante, pessoal, infelizmente. Como eu já falei, o coronavírus nos distanciou, então a gente tá reunido aqui via aplicativo. Então a gente tá aqui no StreamYard, cada um em casa com a sua webcam. Felizmente vocês só vão poder, ou felizmente você só vai poder ouvir a nossa voz. Acho que é até bom, senão a gente não ia ter audiência nenhuma. Tirando eu, mas tá tudo certo. Concordo. Vocês concordam muito bem. Deixa eu baixar aqui esse somzinho que eu acho que tá muito alto, mas olha só. Na verdade, eu acredito que você ia tirar um pouco da audiência, porque você é tão branco que parece um fantasma, meu irmão. É mesmo, bicho. Tá certo. Vou responder não, viu? Que vem de baixo não me atinge não. Mas vamos lá. Essa semana estreou aí, ou melhor, foi lançado oficialmente, e graças a Deus apareceu o PlayStation 5, que tá mexendo com os corações aí de muita gente. E eu acredito que vai chegar no Brasil por o preço de um rim. O que é que vocês acharam aí do PlayStation 5? O design que apareceu aí, foi feito o lançamento. Você falou aí, Vini, que mexe com o coração, né? Mas eu acho que mexe com todos os órgãos, né? Que a gente vai ter que vender para conseguir comprar. Mas, fora isso, a tecnologia nos ajuda, nos proporciona aí vai nos proporcionar outra experiência, né? E agora que lançou o 5, vai baixar o preço do 4, do 3 eu vou poder comprar o 2, graças a Deus. Mas foi a história, homem. Tá ruim a situação. É por aí mesmo. Mas esse negócio de PlayStation 5, né? Só tá fazendo o pobre sonhar, né? Porque no meu tempo, quando lançou um, eu pagava meia hora 25 centavos, né? Ah, joguei demais. Jogar, aquela coisa toda. Quando eu conseguia pagar 2 horas, era um milagre. Então, quando chegou o PlayStation 2, era coisa, meu amigo, de outro mundo. Quando chegar o 10, a gente compra o 5. É por aí. Ou E aí, não. Adri? Rapaz, agora eu fui até ver o preço, sabe, do PlayStation 2, mas assim, Do desde 2? a quarentena, né? Eu fui ver o preço do 2, rapaz. Como o Thierson tá falando, né? Veio o 5, a gente vai poder comprar o 2. Rapaz, triste. Perceba que ele enfatizou. Eu fui ver o preço. Ele foi bem enfático, né? Justamente. A questão é a seguinte, que a Mas galera não vou mentir, falou... gente, eu sou meio retrô. E o design? Os memes que saíram disseram que parece um modem. O povo disse que Parece mesmo. Parece mesmo, viu? Mas eu acho vi que ficou legal. uma página que parecia um secador de mão de shopping, tá ligado? Parece também, que se fosse um pouquinho maior assim, né? Saíram duas versões, né? Saiu uma versão digital, né? Vai ter uma versão digital sem mídia física e uma com mídia física. Eu acho que o futuro é esse mesmo, é acabar a mídia física, CD, DVD. Isso aí já até ficou pra trás. Beleza. Muito bem, tem mais algum assunto aí que vocês queiram? E eu que tanto gostava dos meus disquetes, minhas fitas cassete. Disquete, agora. Já era. A geração de hoje não sabe o que é Disquete VHS, acabou, o que é não. disquete. Acabou isso aí. Ninguém sabe o que é isso mais não. Disco. Vi demais. Foi embora. Acabou-se. Olha, mas eu acho que a gente tem um pouquinho de coração retrô ainda, que de vez em quando bate uma saudade de jogar Crash do Play 2, Ah, eu Super tenho. Mario, Resident Evil 4, Oxe, eu os tenho. clássicos. Eu tenho, Super Nintendo. Matar a Demais. saudade. Época Dá sensacional. pra emular no computador, rapaz. Dá, tranquilo. Depende do computador, né? Pra Play 2 não vai ser qualquer um que vai rodar, não. Aí você tem no Se for a minha churrasqueira, não pega não. Aí fica difícil. Muito bem. Vocês têm mais algum tema aí pra gente conversar? Senão a gente já passa pro nosso tema, pro nosso assunto de hoje. De boas? Todo mundo de boas na Lagoa? E de buenas. Por mim, a gente navega nesse aí. Pois beleza. Coronavírus. Pois é. Com relação a cinema, infelizmente o coronavírus atrapalhou tudo. Eu que estava louco para assistir alguns filmes da Marvel, tinha Morbius aí da Sony, que era para sair esse ano. E lamentavelmente, talvez
Aliás, ano que vem, né? A data eu não tô lembrado por aqui, depois eu vou checar. Mas foi adiado para o ano que vem. Fora que alguns filmes Venom também foram adiados, né? Tipo Matrix, ia sair ano que vem, já não vai. Matrix, aí ferrou, né? Era pra ser ano Queria que vem, assistir tá pra Black Widow, 2022. 2022 vai sair Matrix 4. Mas tem coisa boa também, viu, gente? Pra esse ano? O Snyder Cut vai rolar, né? Ah, é verdade, Não, com o lançamento da A HBO quarentena Max. ajudou a surgir algumas coisas, né? Isso. Vai sair o filme do Snyder, né? O Snyder Graças a Cut Deus. da Liga da Justiça. Agora Pelo vocês amor acham de Deus, que pra botar um filme de Flash. Vocês acham que esse filme do Snyder Cut, você acha que ele é isso tudo mesmo ou tá sendo só uma força de marketing pra tentar ganhar espaço novamente pra Liga da Eu Justiça? acredito que sim, mano. A história é o seguinte, Eu é acredito que que sim. o contratado O cara pra fazer... vazou. O contratado para fazer o filme, o diretor, era o Zack Snyder, né? Mas durante a gravação, acabou que a filha dele cometeu suicídio e o cara não tinha condição mais de continuar as gravações, continuar a direção. Aí a DC foi e chamou quem? Josh Whedon, diretor de alguns filmes da Marvel. Se eu não me engano, ele dirigiu Vingadores 1 ou foi 2, não tô lembrado aqui. Mas aí pronto, a DC tem tá com aquela ideia mais sombria, né, dos filmes, e eu acredito que era mais a ideia do Zack Snyder. Aí trouxe um cara da Marvel que dirigiu de Vingadores, que é aquela coisa toda colorida, toda animada. Ó, o que tá dando certo aqui na Marvel, o que tá dando dinheiro é isso aqui, ó. Coisinha colorida, os heróizinhos, pá. Aí juntou algumas ideias de Zack Snyder com o Joss Whedon. E ficou aquela mistureba sem pé nem cabeça lá do filme. Os heróis não são muito bem apresentados. Foi uma confusão medonha. Aí, com o lançamento do filme, muita gente não gostou. E ficou todo mundo pedindo pra lançar o Snyder Cut. Lança o Snyder Cut. Inclusive o Jason Momoa, né? Que foi por onde saiu a notícia, né? Do Zack Snyder, que iria sair o Snyder Cut, foi ele que lançou aí o primeiro teaser trailer que saiu recentemente, saiu na conta do Jason Momoa, que é o Aquaman. E, enfim, vai sair. No lançamento aí da HBO Max, teremos o Snyder Cut. Agora, se vai ser bom ou não sei. Espero que sim. Só quem sai é o ator que faz o Batman, que eu esqueci o nome, né? O Ben Affleck. Esqueci o nome agora. Ben Affleck. Ben Affleck vai sair, né? O nosso vai sair. Com a máscara seria ele pra fazer o The Batman, né? Mas arregou e enfim, então vai ser. Henry Cavill continua, pra minha alegria. Henry Cavill continua. Mas aí pro The Batman que tá chegando aí, teremos o vampiro que brilha no escuro. Eu achei que era cocaína, né? Mas tudo bem. Vai estar ele aí. Eu acredito nele, do Robert Pattinson. Eu também, eu aposto nele. A galera não gostou, né? Quando lançou. Aliás, eu acredito que eu senti que ficou meio dividido a turma, né? Uns não gostaram. Mas eu acho que ele é um bom ator, sabe? De outros filmes que eu vi a atuação dele, eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito bom. Muito bom. Não sei. O filme Crepúsculo eu detesto, confesso. Eu detesto, mas assim... Eu não gosto não dá. Eu detesto o Crepúsculo, eu sou sincero a dizer. Mas assim, vamos ser sinceros, ele interpretou bem. A ideia do filme foi aquilo ali e ele fez bem. Sim, né? Então assim, a ideia agora, ele vai encarar a missão de fazer o Batman. Claro que não é uma missão tão fácil, mas assim, ele é um bom ator, ele não é um ator ruim. Com certeza, eu tenho certeza que ele vai fazer um bom papel. Eu acho que deveriam me chamar pra fazer o Batman, certo? Pra quem não tá vendo, o nosso amigo Aldrich aqui tá com a camisa do Batman e colocou o seu nome aqui no StreamYard de Eu Sou o Batman, I'm Batman. Só que sem o dinheiro, né? Só que sem o dinheiro, né? Só faltou o dinheiro. O poder do Batman você não tem. Aqui, viu? Justamente. Então, beleza. Então, vamos já partir para o nosso tema de hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pós-pandemia e as consequências das nossas ações. Bem, a gente tá vendo aí que tá acabando, né? Ou pelo menos eu espero que esteja acabando a pandemia do coronavírus. Na verdade, vai demorar. Na minha concepção, ainda vai demorar para se estabilizar, tal, porque
só vai ficar bom mesmo quando sair a vacina. Enquanto não tiver vacina, vai estar rolando o vírus por aí. Algumas preocupações ficam com a gente nos sentidos de que as medidas de distanciamento social estão se flexibilizando e o medo é que algumas pessoas, por entender que está flexibilizando aí algumas medidas, né, fiquem soltas demais e comecem a relaxar com os cuidados. Essa é a nossa preocupação. É bem verdade que, infelizmente, algumas atitudes de algumas autoridades públicas têm repercutido negativamente. Principalmente algumas atitudes do presidente da República, né, que foi bem complicado e é o que a Globo gosta, que é um pedacinho só para falar do homem. Só para dar polêmica. Só para dar polêmica, né? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. A gente vai trazer também para a questão da igreja, como é que vai ser, como é que a igreja vai encarar ou já está encarando essa pós-pandemia. Mas uma coisa é fato que eu creio que nós vamos concordar aqui. O mundo não será mais o mesmo depois dessa crise do coronavírus, depois da pandemia. São novos hábitos, novos costumes, novos cuidados que vieram para ficar. Então eu queria começar falando com Alexandre Martins, pastor Alex. Como é que tá Bananeiras aí? Como é que a cidade de Bananeiras reagiu ao coronavírus? Como foi o início da pandemia e como é que está a situação agora da cidade com relação ao coronavírus? Como é que a população está reagindo? A igreja está reagindo? Alex. Vinícius, antes eu queria só fazer uma pontuação, né? Que você falou assim, que de fato é uma preocupação de todos, né? De dizer que as pessoas, quando flexibilizam um pouco o isolamento social, as pessoas vêm ter umas práticas irresponsáveis. Eu acredito que isso seja difícil acontecer. Por quê? Porque antes nós estávamos diante de de teorias, hoje é um fato. Hoje muitas pessoas perderam pessoas queridas, pessoas próximas de nós, e quer quer não, esses fatos deixaram as pessoas mais alertas, né? É tanto que as pessoas que, claro que tem suas exceções, as pessoas que estão sendo irresponsáveis contra o isolamento social ou estão querendo tomar a liberdade irresponsável por conta da flexibilização, elas sofrem até um certo dano e coesão das pessoas que estão levando a sério, né? Imagina uma pessoa que perdeu um ente querido por esse vírus, né, por essa doença, ela vai dizer, poxa, essa pessoa aí ela está sendo irresponsável e não pode ser, porque é um fato, né, é uma coisa concretizada. Agora, a respeito da nossa sociedade, eu sou honesto em dizer que nas capitais, para, aspas, os interiores e as outras cidades, tem uma certa diferença. Vou falar por Bananeiras, né? Aqui em Bananeiras, quer queira, quer não, é terra de caba macho, né? Que nada não me atinge, aqui não, isso é conversa, isso é coisa de São Paulo. Pô, vai com muita banana, banana, olha, que com muita banana fica imune, bala não atravessa, é top. Só que, não, peraí, mas presta atenção, é assim, não, isso não acontece aqui não, só acontece na capital. Mas também, quando acontece, meu irmão, sabe? Não acontece aqui não, mas quando acontece, gera aquele medo, gera aquele pavor, aquele né? Pânico. E aqui, aquele pânico, para não dizer fofoca, eu vou dizer que existe muita conversa solta, existe, né? Não, fofoca é interior, meu irmão. Telefone sem fio, rapaz, fulano espirrou ali, rapaz, fulano já tá com coronavírus e passou pra mulher. É basicamente assim, né? Então aqui, mas as pessoas estão tendo que se desdobrar, né? Por exemplo, aqui em Bananeiras, não existe muito esse caso de estar em casa, ser concursado, ter muito trabalho. As pessoas vivem muito da agricultura, né? Vivem no comércio. Então foi um choque muito grande para Bananeiras. Muito grande. Inclusive aqui também, em Bananeiras, a igreja, para se desdobrar, para se adaptar à questão tecnológica de lives, foi um pouco difícil. Algumas pessoas ainda não se adaptaram, até porque Vinícius e Tierson Aslan e Aldrin e pessoal, aqui, já por ser Nordeste, a gente é bem caloroso, né? Já é bem caloroso, já gosta desse afeto, gosta de estar junto, gosta de apertar a mão, gosta de abraçar. Aí, por ser em Bananeiras, que não é a capital, aí mais ainda. Em João Pessoa, né, a gente não sabe o que é passar pelas pessoas de estar dando bom dia, como é que você tá? Vem aqui, toma um cafezinho. Isso é muito normal em Bananeiras, né? E além disso, além de ser nordestino, além de ser no interior, tem a questão de ser cristão. Que nós cristãos, até lá na igreja, a gente tem um cumprimento muito bom. A gente tem um momento no culto, né, na liturgia, de comunhão. A gente canta aquela musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Então os irmãos se abraçam. Até o fim, né?
Exato. Pois é. Aí se abraça, tem aquele momento de comunhão, de falar uns com os outros. Isso é muito E o comum das culto lá, igrejas, né? muito comum, né? Sim. Então, assim, eu acho que o mais difícil para as pessoas é o seguinte: elas demoraram, né, para entender que existe um vírus que mata pessoas, que se prolifera muito rápido. Mas depois, quando essa pandemia passar, Vinícius, vai ser muito difícil para as pessoas entender assim: agora eu posso voltar à minha vida. Tá entendendo? Eu acho que quando esse vírus passar, meu irmão, para as pessoas chegar assim, dar um abraço no outro, vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, Já vai ficar aquele medo, né? Aquele receio, né? Exato. E porque assim, a gente foi desconstruído, né? Nossa forma de viver foi desconstruída. Tivemos que nos reconstruir. Então, quando isso passar, vamos ter que desconstruir novamente. Agora, eu tô falando muito. Não, tô falando muito? Tranquilo. Não, né? Agora sim, vamos Você é ser o sinceros convidado. também. Convidado é o que tem né? que falar mais. Mas eu me sinto em casa como se eu botasse o pé no sofá. Tá certo. Mas assim, vamos também ser sinceros e honestos e entender uma coisa. Essa não é a primeira pandemia que o mundo passa. Sim. Né? Essa não é a primeira pandemia. E quando a gente vai estudar, isso por que eu ia exemplo, falar, a peste negra, né? Quando tem um livro muito bom, né, de Timothy George, né, Teologia dos Reformadores, que ele vai falar sobre até Lutero, né, com o tempo do contexto da peste negra, como as pessoas sofriam, como as pessoas estavam perturbadas, tanto que a teologia em si daquela época girava em torno disso. A teologia daquela, as pessoas falavam sobre morte, falavam sobre o inferno, e as pessoas estavam perturbadas. E a religião, ela foi uma das formas mais acalentadoras da época, né? Lutero escreveu muitas cartas, muitos sermões giravam em torno disso. Há algumas pessoas, alguns pregadores, que não vou citar quais, se aproveitavam, né, do contexto ruim para se aproveitar e tirar ganho. Mas outros não, outros sim, entendiam a sensibilidade das pessoas e tentavam ajudar, acalentar. Por isso que a igreja, Vinícius, ela tem um papel fundamental, até social, eu posso falar assim. Sim, a gente vê que em todas as pandemias, né, a religião ela foi um grande braço forte para a sociedade em seu socorro, muito grande, né? E você vai perceber, com certeza as pessoas que passaram pela peste negra nunca mais foram as mesmas, muitas mais foram as mesmas. E com certeza a igreja brasileira, ela também... Oi? Peste negra, fala só peste. Ellison. Só peste? Ah, meu irmão, deixa de onda. Ele acha que é racismo. É racismo. Racismo, né? Racismo. Só porque ele é Hoje em preto, dia- tô brincando. Volta aqui. É a peste afrodescendente. Pronto, muda aí. Não sei Pronto, se a peste bronzeada, vamos dizer assim, né? A peste bronzeada, ela ela trouxe muitas consequências para a igreja, mas também trouxe muitas virtudes, né? Muitas virtudes. E é isso que eu entendo pela igreja brasileira. Aqui em Bananeiras mesmo, rapaz, eu estou cansado de lives. Estou cansado. E até interessante você perceber. O governo, né, por exemplo, as nossas autoridades, elas têm dito assim, façam lives, façam cerimônias religiosas pela internet. Mas veja bem, a pergunta que não quer calar. As nossas autoridades, não por maldade, mas elas sabem o que é igreja? Elas sabem o que é culto? Elas sabem o que é estar em comunhão? Não sabem. Nós não temos, eles não têm noção da dimensão da alegria que é um cristão estar em comunhão. Eles não têm noção, porque eles não são cristãos, assim, né, por se dizer. Então, a gente está sofrendo com isso. A igreja está sofrendo muito com isso. Não tem sido dias fáceis para ninguém. Olha só, tem pessoas que estão perturbadas emocionalmente. Há um caso lá no sul do país. Há um caso no sul do país. Que é o seguinte. Deixa eu contextualizar aqui a situação. O Estado, ele não pode interferir. O Estado e o país, de qualquer forma, né, não pode interferir diretamente na funcionalidade do culto, no sentido de sacramentos, tal, desse sentido na nossa religião, como nós trabalhamos dentro da igreja. Sim, eles podem ritualístico, no caso, né? no sentido de ritualístico, não pode. Mas eles podem sim colocar essas restrições por questões de saúde pública. E cabe a nós também nos submetermos, né? O Senhor Jesus nos ensinou a sermos submissos às nossas autoridades, porém, Exato. Se ultrapassar a questão do evangelho,
as autoridades impedirem que nós louvemos a Deus, venhamos adorar a Deus, aí a gente não é obrigado a abaixar a cabeça para autoridade nenhuma, porque a autoridade maior nossa é o Senhor Jesus Cristo. Agora, na verdade, há um caso... Quando eu falei a respeito das autoridades, eu não estou dizendo que eles estão errados não, sabe? Não, sim, eu tô falando que eu tô trazendo para um caso que eu lembrei. Entendi. São dias difíceis. Por exemplo, quando me perguntam assim, Alex, você é a favor da quarentena? Eu digo sim. Aí você vai dizer, Alex, você também é a favor que o pessoal volte a trabalhar? Eu digo sim. E aí, Alex, como é que você explica isso? Não consigo. Eu sou bem sincero a tem dizer. que ter um consenso aí, né, rapaz? Porque mandar o povo ficar em casa e... Gente, quem vive de trabalho, por exemplo, lá em Lucena tem um senhorzinho que é seu Chico do Coco. Todo dia, quando eu desço quando eu venho, né, que me deixam lá pra pegar a balsa, pra voltar pra Cabedelo, seu Chico tá lá com um carrinho de coco. Seu Chico vive de vender coco. Aí certo dia eu perguntei ele, logo no início da pandemia, e aí, seu Chico, como é que tá? Como é que o senhor tá vivendo aí? Rapaz, tá difícil porque não tem movimento e eu vivo disso aqui. E aí, como é que fica a situação de seu Chico? Fica em casa, seu Chico. Como é que ele vai vender o coco dele? E agora? Complicado. Como é que faz? Como é que você eu digo assim, as contas, né? Pois é, e eu digo assim, Aldrin, né? É até interessante que eu diga assim. Eu trato dessa forma com uma lógica. Tudo tem que ser com a lógica, na verdade, né? Na filosofia de Aristóteles tinha uma coisa chamada da lei da não contradição, né? 1 mais 1 é igual a 2, não tem pra onde correr, não é relativismo, é uma coisa direta. Veja que interessante. Você chega pra uma pessoa assim, eu sou contra a quarentena, então chega pra uma pessoa que perdeu um ente querido e diga que é errado ela fazer quarentena. Ou então chega pra uma pessoa como o seu Chico, que vive de vender coco, e diga assim, seu Chico, você tem que ficar em casa, né? Eu fiz uma pergunta a uma pessoa que estava defendendo a quarentena, que essa pessoa era concursada, ela recebia mais de 5 mil e estava em casa. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu sou de acordo com você, se você também recebeu os R$600 do auxílio do governo. E melhor, viu, observação, você não pode reclamar, tem que esperar dentro do serviço que eles estão prestando. Porque era para sair tal mês, não saiu tal mês. Atrasou e atrasou e atrasou. Será que essas pessoas que são a favor do fique em casa, elas aceitariam receber R$600? Na forma que está sendo, não aceitariam. Então é um momento, mais do que nunca, eu acredito que a igreja brasileira, ela precisa recorrer a uma coisa simples para a igreja, que deveria, na verdade, ser simples: a oração. A oração, a confiança em Deus, a se sensibilizar com o próximo, ter mais simpatia. Então eu acho que a igreja, mais do que nunca, ela deveria expressar sua espiritualidade, né? Sem dúvida. Agora, trazendo para eu não concluir o que eu estava falando, olha só, com relação a essa questão do Estado interferir diretamente na liturgia do culto, ou no ritual do culto. Há um caso lá no sul do país, em Santa Catarina, se não me falha a memória. Um governante lá fez o seguinte, o governador de lá estabeleceu um decreto, né, conforme vem sempre saindo, né, de acordo com a situação do estado ou da cidade. Ele estabeleceu o seguinte decreto: olha, pode ter culto, porém, no momento de Santa Ceia, tem que ser dessa forma. A hóstia, no caso, o pão e o vinho vão ter que vir embrulhadinho em papel filme. Tem que vir no papelzinho enroladinho. Quer dizer, foi o primeiro caso de Mac hóstia do Brasil e do mundo. Um Mac lanche feliz de ceia, de Santa Ceia. Quer dizer, o governo ele não pode fazer isso não. Quer dizer, eles estão interferindo do jeito que a gente faz a ceia. Tem que enrolar assim, só pode desse jeito. Ele não pode fazer isso não. Ele pode dizer que a gente tem que tomar os devidos cuidados, recomendar, mas dizer, ó, no culto tem que ser assim, assim, olha, o pastor tem que fazer assim, assim, o padre não pode fazer o sinal da cruz direito, senão aleja um lado. Não pode fazer isso, entendeu? Mas tem acontecido isso sim. Lá na igreja... Tem acontecido. Lá na igreja do culto, né? Sim. O pastor Davi, meu pastor, ele fez o quê? Colocou naqueles copinhos pequenininhos de café descartáveis. Sim. Tanto o elemento do pão como o elemento do vinho, entre parênteses, suco de uva. Sim. E cada um irmão que foi lá, pegou. Eu quase me ajoelhava, e pedi a bênção a ele lá no momento. Mas eu achei interessante porque... é uma forma de prevenção, entendeu? Ele colocou luva, sem dúvida. O pastor Davi se encarregou em filmar. Gente, quero que vocês filmem esse momento aqui.
para termos registro. Pedir Sim, para os é irmãos importante, também assinarem é lá no final, colocando o CPF que estavam de acordo com o distanciamento, para a gente, como cristãos, dar testemunho nesse momento, né? Porque eu acho que nada pior do que as igrejas serem expostas, como aconteceu na Ásia, por conta da contaminação de outras pessoas. Ah, não, a gente é crente, a gente não pega. E a gente acaba sendo exposto e dando um péssimo testemunho pro mundo, né? Pois é. Alex não tá ouvindo a gente? Alex tá com algum problema ali, que não está nos ouvindo. E Alex não tá ouvindo? Comerciais. Vamos para os comerciais. A gente continua o papo aqui. Tá ouvindo, Alex? Voltou? Por alguma razão ele tá sem nos ouvir. Pede pra ele entrar e sair, pô. Isso, ele saiu, vai entrar novamente. Eu acho que ele fez isso. Pois é. A gente tá gravando aqui, cada um na sua casa. Alex tá lá em Bananeiras. Eu acho que a conexão dele deve ser Banana Nanica. Pequeno. Deve estar dando algum problema. Olha, ele voltou. Tá nos ouvindo? Alex, tá ouvindo a gente? Eu acho que ele botou uma banana maçã agora. Tá ouvindo? Alex, tá ouvindo? Risadas aí, eu acho que não vou confiar quando uma pessoa, né? Não, eu falei que... Não, vou falar não. Depois você escuta no podcast. Depois você escuta lá. Perfeito, Então, muito tá bem. Joia. Então, Aldrin, o que é que você tem sentido aí com relação à federação? A gente viu que, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, não teve, por exemplo, os Jovens em Ação. Teve que ser feito via ao vivo, né? Pelo Facebook, aliás, pelo Facebook não, pelo Instagram. Você fez uma live lá com a turma. Como é que vai ficar daqui pra frente a questão dos Jovens em Ação? Como é que vai ser? Rapaz, como você falou, né? A gente só teve um Jovens em Ação e presencial, né? E transmitimos o outro. Então, assim, a proposta é que a gente continue, né, transmitindo, mas os próximos, né? E até que normalize, assim, a gente não tem como dizer, vai normalizar, de repente, assim, né? Como, vamos voltar, e vai voltar todo mundo na mesma hora. Na verdade, não é como a gente está vendo o decorrer das igrejas, né? De 30%, aí daqui a algum tempo lança outro decreto, e dessa forma a gente vai transmitindo Jovens em Ação, as programações. Tínhamos todo um cronograma para esse ano, mas infelizmente tivemos que cancelar, ou melhor, adiar, né? Então, o congresso, o acampamento, isso tudo a gente vai ter que organizar melhor para que não fique programação. Uma incógnita, né? Que a gente não sabe nem para quando vai adiar, né? Tempo indeterminado. Justamente. A gente adiou assim, não, vamos adiar, não sabe para quando, não sabe como podemos retomar, mas a gente continua orando e pedindo ao Senhor, né? Somos crentes e a gente continua orando, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude. E uma coisa interessante, né? Não é só uma questão de você se acostumar com live, de você se acostumar com coisas online, né? Para mim é mais assim confortável, porque como eu já trabalho com tecnologia, né? Home office, então fica mais fácil. Mas acaba que sendo uma coisa muito maçante você estar sempre em casa, e não é só uma questão de se acostumar com essas coisas, porque se acostumar é fácil, mas também tem a questão psicológica, então são dois fatores. É fácil para nós jovens, né? Para os mais antigos, assim, tem uma certa dificuldade, mas assim, você consegue aprender, mas são duas coisas que você tem que se acostumar. Então, a questão de você ter serviços online, e você está trabalhando com o seu psicológico, né? Porque tinha toda aquela rotina, domingo a gente vai para a igreja, de manhã e de noite, na sexta e na quarta a gente está na igreja, conversando com o pessoal. E aí de repente para tudo, né? Para se acostumar. De repente para tudo, aí no domingo de noite tá todo mundo em casa, no domingo de manhã, na segunda, e assim, para quem trabalha, né? Parece que todo dia é um dia diferente, assim, né? Porque você tá em casa, rapaz, eu ia pro trabalho, mas estou em casa e tal. E assim, para quem estuda e tava de férias, né? Até voltar às aulas online, todo dia era domingo, né? Então... Pois é verdade. Ô, Adri, e como disse um amigo meu, né? A igreja é lugar de crente usar roupa nova, né? A igreja é lugar de a saída do domingo, né? Então, quando tira isso, a gente fica perdido, né?
Rapaz, a gente já tava pegando um costume lá na igreja de assim que sair do culto no domingo, rapaz, tem um canto lá no gás, o bicho, que vende um sorvete, que meu amigo, uma bola de sorvete a mulher conta por 2, então ela faz assim, me dê... Aí eu não sabia se foi 5 GC, Solidário, me levaram lá junto com o pastor Regis. Aí eu fui lá, disse, você quer quantas bolas? Eu tava com uma fome miserável, eu disse, bota aí umas 3, né? Eu disse, acho que 3, né? Acho que 3 tá legal. Eu tô com fome, mas também não é assim não, porque fome de sorvete também é complicado, né? Você bota umas 3 que tá meu termo, depois eu forro o bucho em casa. Rapaz, a mulher conta assim, ela bota uma, aí de novo, 2, tome 3. Rapaz, eu saí com um pote. É porque a gente tá sem imagem, né? Não dá nem pra mostrar o tamanho. Mas o pote era grande, viu? Que pra comer a lágrima desceu, bicho. Diga assim, 2 côvados, na linguagem de crente. Por aí. 2 côvados, dá por 4 aí. palmos, pronto. Esse era o sorvete de Vinícius. E barato, viu? Barato. Não vou dizer a marca não, a loja não, que a gente não vai fazer propaganda de graça. Só quando a gente tiver com muita audiência, aí a gente cobra aqui, pá, né? Aqui é o seguinte, anuncia essa empresa aqui. Vem pra cá, Brasil. Bananeiras não tem muita coisa pra onde ir, não. Aqui o lugar de comer é a pizzaria da irmã Cleide, que é da irmã da nossa igreja. Então, se você vem em Bananeiras, coma a pizza da irmã Cleide. Ei, mas Show o de pastor bola. recebe. Isso aí é tipo um nepotismo de crédito, hein? Deve ser. De forma saudável. Tá certo. Pois é, essa questão do psicológico, eu acredito que tá afetando mais as pessoas idosas. Principalmente pessoas que são bem hiperativas, né? Fica difícil controlar esses idosos dentro de casa, a gente vê vários relatos aí. Eu mesmo, a questão aqui em casa é meio complicado, porque meus pais são idosos, todos os dois. Meu pai tem 74 anos, minha mãe fez 67 agora em maio. Ela já é mais tranquila, já tá sempre em casa, mas ele, meu amigo, 30 anos de polícia militar, tenente reformado, mais uns 20 anos aí de guarda municipal, na almoxerifado. Então, ele não sabe o que é ficar sem trabalhar. Aí pra manter esse cabo preso em casa é complicado. Aí disse, pai, não precisa o senhor ir todo sábado pra feira comprar galinha não, pelo amor de Deus, homem. Basta ir fazer uma feira pro mês inteiro, mas tem que ir todo sábado comprar uma bendita galinha. Mas não é não, mas sabe o que é? É porque quando ele vai pra feira, aí ele conhece os feirantes ali tudo por nome, que vai ali naquela feira já há uns 30 anos. Desde que Cristo ressuscitou, o pai já tinha a Feira do Rangel, ele já ia. Aí, meu amigo, ele conhece os feirantes ali tudinho. Feira do Vajão. No Vajão. Aí conversa com a mulher da galinha, aí se encontra com aquele PM reformado que já tá caindo os pedaços todinho e toma conversa. Aí, entendeu? Aí pronto, meu amigo. Aí o cara fica preso em casa direto. Aí sente falta dessas coisas. Aí diz, pai, olha, não precisa não, rapaz. Fica em casa. Quando precisar comprar alguma coisa, diga que eu vou. Mas não, rapaz, aí o cabo vai no sábado. O bicho é teimoso. É teimoso, ele deixa pra ir no sábado, que é o dia que tem mais gente na feira. Mas é complicado, é difícil. E não é só ele não, porque quando a gente chega lá, parece que os velhos devem ter um grupo no WhatsApp que marca todo mundo pra ir pra feira no sábado. O que tu encontra de gente idosa na feira dia de sábado não é brincadeira, bicho. É punk, mas... Rapaz, meu irmão, realmente a tecnologia tem maltratado muitos idosos. Não sei se vocês viram um caso, rapaz, de pastores e padres também. Padres foram celebrar a missa, né? Aí colocaram lá o YouTube, ou foi Instagram, não sei ao certo. E quando eles começaram a gravar, começou a aparecer aquelas capacete, bigode, né? Aqueles filtros, né? Os filtros. Os coitados, rapaz. Deve ter ficado uma maravilha. Uns coraçãozinhos pulando, umas coisas assim, né? Mas rapaz... Teve um que tava de astronauta mesmo. Ele fazendo lá e como se estivesse numa nave. O do padre celebrando a missa ali, né? Com a hóstia e na nave, né? Pois é, agora... Uma coisa que a gente pode perceber nessa quarentena, né? É que também não dá... a gente começa a perceber, na verdade, que você não consegue ser desigrejado mesmo estando essa pandemia, né? Você não consegue, você percebe a importância da igreja, na verdade é isso que eu queria dizer. Você começa a perceber que tá na igreja é importante, tá em comunhão com a galera é importante, não só para você trabalhar a comunhão,
mas para que você tenha o conhecimento, né? Muitas vezes ali depois da igreja, depois do culto, a gente tem aquele papo com a galera, às vezes quer saber alguma coisa, conversa com o pastor, conversa com o brother lá da escola bíblica. Pois é, isso tá fazendo uma falta muito grande. Uma coisa que eu observo, mano, é muito a questão do poder de Cristo na igreja, né? Porque, por exemplo, Alex falou aí no começo de como a igreja ela tem resistido às pandemias. Acho que a grande pandemia mundial foi a peste negra, né? A peste que matou ali 1/3 da Europa, onde tanto o Timothy George como o Russo Gonzalez são historiadores. Se você for ver os quadros, é só a morte que tinha retratado na época lá. Que as pessoas viviam com a expectativa de morrer, entendeu? Tanto que o assunto principal era a morte e inferno que a galera ouvia. A filha de Lutero morre de peste negra. E os reformadores, os cristãos, eles estão ligados diretamente a esses eventos. E apesar dessas coisas, o evangelho prevalece. Tem um sofrimento lá no momento, tem um sofrimento que vai perdurar por algum tempo, mas estamos aqui, entendeu? Lá no século XIX também, aqui no Brasil, tem a epidemia da febre amarela, matou tantos pastores evangélicos que vieram. Presbiterianos sofreram muito, porque quase todos os pastores presbiterianos que vieram morreram de febre amarela, entendeu? Os assembleanos na implantação. E apesar dessas coisas, a igreja de Cristo vem prevalecendo conforme ele disse, né? Que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. E Cristo, ele tem se mantido Senhor e dono da igreja, como meu pastor gosta de falar. E a gente tá aqui, meus irmãos, a gente vai passar por esse momento difícil, a gente vai sofrer, vamos acabar perdendo pessoas próximas, mas uma coisa eu tenho certeza, a igreja vai prevalecer, porque Cristo prometeu. Então acho que dentro desses terríveis acontecimentos, a gente tem esse alento aí que nos ajuda a olhar para frente, né? Depois desse sofrimento da gota serena, vai passar. Céu de glória nos esperando. Amém. Agora a pergunta... Faça o apelo aí agora, meu. Faça o apelo, por favor, depois de uma fala dessa. Tu tá ouvindo aí que aceitar Jesus? Oi? Aceitar Jesus foi legal. Eu posso fazer uma pontuação do que Aldas disse, né? Muito bom esse tema que ele falou, fala aí, né? Entrega o rolo. A igreja, ela é um organismo vivo, né? Ela é um organismo vivo, a igreja. E todo organismo, ele age da forma natural. Por exemplo, no corpo humano, a Sim. mão, ela sabe que ela tem que agir como mão. Mão não pode agir como pé. Ninguém vai andar plantando bananeiras. Então, o sentimento e o entendimento de cada membro de fazer a sua função... Olha a ligação aí, ninguém anda em bananeiras, ele tá em bananeiras, olha isso aí. Eu nem pensei nisso, meu irmão. Pensei que foi uma referência aí. Continuando o que eu tava dizendo, né? A igreja, por exemplo, o Tielisson, vou dar um spoiler aqui, o Tielisson falou no grupo do WhatsApp aí, que a gente tem um grupo, né? Uns amigos nossos, falando da alegria de como foi cultuar a Deus, né? Do grupo. Cultuar a Deus com os irmãos. E a gente sabe que igreja, quanto mais gente, melhor, né? Parece que aumenta ali a alegria, canta o coral, a comunhão, a congregação. Então, crente gosta de casa cheia, crente gosta de casa cheia. Casa cheia, exato, né? Inclusive, eu vi algumas pessoas de forma maldosa dizer assim, quem é contra os desigrejados, agora tá todo mundo desigrejado. Não tá, não. Porque o entendimento e o sentimento de organismo vivo ficou de pé. Pelo contrário, só deu mais saudade, só deu mais vontade, dá aquela vontade de estar com os irmãos. Fui pra igreja hoje, meu irmão, fazer uma live na igreja. Quando eu vejo a igreja vazia, quando eu vejo os meus irmãos ali, o coração pesa. Mas a certeza, né, como o Teleson falou, que vamos passar por isso e vamos estar junto aí, mais do que nunca, congregando. Agora a pergunta que não quer calar. O coronavírus é uma consequência das nossas ações? E aí? Tem gente que diz o seguinte, não, coronavírus quem mandou foi o diabo, não foi Deus de jeito nenhum. Esse coronavírus veio direto do inferno. Deus não permitiu um negócio desse, não. E aí? O diabo é cientista. Eu vou citar Tiago, que se queixa o homem senão dos seus pecados, né? Que se queixa o homem senão dos seus pecados. Eu costumo dizer que a vontade permissiva de Deus não é algo estabelecido por Deus. E Diabo também, ele não tem a liberdade de atuar na sociedade, no mundo, nas vidas, sem a permissão de Deus. Então, antes de mais nada, tudo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Mas também temos que entender que a lei da semeadura ela é tão mais certa quanto 1 mais 1 é igual a 2.
tudo que o homem plantar, de Deus não se zomba. Gálatas, Paulo vai dizer isso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se a gente for perceber, embora a esfera seja algo mais alto do que nós, alguns dizem, esse vírus foi criado em laboratório. Se foi criado em laboratório, com certeza foi por ganância, foi por maldade, tem pecado nesse meio. Se ele foi criado, né, porque alguém tomou sopa de morcego, foi irresponsabilidade ou foi imprudência, né? Então tudo Podia isso virar o Batman. Não sei, né? Então tudo isso, meu irmão, é fruto da obra humana, né? Da maldade, da tolice, da arrogância. Então eu acredito que isso aí é fruto de pecado. Complementando o que Alex falou, né? Eu, assim, ouvi algumas ideias, né, que o pessoal tava falando por aí, e assim, que também é nesse mesmo sentido. Não sei, de repente eu ouvi isso, né? Tava pesquisando e vi isso. O pessoal pega, vamos testar aqui esse vírus, tal. Vamos, a gente joga nessa cidade aqui e vê o que dá. E assim, isso também, se for essa questão, não deixa de ser permissão de Deus, mas também não deixa de ser responsabilidade humana. E pode haver ambição, como o Alex falou nisso aí. O cara, sei lá, de repente descobre uma tese aí que cura câncer, aí o cara, por meio disso, ele quer se mostrar bom, né? Mostrar que é o cara e tal. Mas assim, tudo está debaixo da vontade permissiva de Deus. E queira o que tem acontecido para esse vírus se alastrar, né, pelo mundo, isso não tira de nós a responsabilidade, né? Não tira, porque ele foi só fazer um negócio aqui e acabou com tudo. Não, a responsabilidade é nossa, e por nossos próprios motivos, por nossos próprios desejos do coração, a gente cria essas coisas, e aí a gente acaba por corta essa parte aí, que eu tô falando besteira, vai. Tá bom. Eu vou cortar. Isso que a Aldrin falou aí foi interessante. Pegando a deixa de Aldrin aí, falando da questão da responsabilidade humana. Eu disse que ia cortar, mas eu vou cortar não. Assim, ao vivo mesmo. Às vezes a gente tenta tirar de nós a responsabilidade, só que a gente tem que lembrar que toda a consequência, toda a mazela, toda a desgraça que acontece com a humanidade é consequência do que ocorreu no Éden, entendeu? Sim. É consequência da nossa escolha em Adão, é consequência do nosso pecado. Não que nós fizemos diretamente, mas todas as coisas que ocorrem são consequências do nosso pecado, né? Lá em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que nós estávamos em Cristo ali, em Cristo não, em Adão, né? No Éden, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. Então, seguindo o pensamento de Agostinho, né, nós estávamos na semente de Adão, nós estávamos nele, e não somente nele, mas sendo representados por ele. E toda a consequência desse ato, meu querido, é culpa sua. Assuma a culpa. Nossa, se inclui também, pecador miserável. Você merece o inferno. É a síndrome do Éden. A síndrome do Éden. A culpa nunca é nossa, né? Adão culpou Eva culpou a serpente não tem quem culpar, né? Aí estourou o problema. E, Tielerson, sem contar também que eu costumo dizer que a conta do diabo e a conta de Deus está muito grande por causa dos homens, viu? Não é culpa do diabo, bota na conta do diabo. Não, é porque Deus é soberano. Não entende de soberania, né? Joga para Deus também. Deixa o bichinho, conta rapaz. De Deus e diabo é complicado, né? Pois é. Acredito que acredito não. E concordamos aqui. A maior doença do mundo é o pecado. Ponto. Essa é a maior doença do mundo. Certo? Não tem doença maior do que essa. Agora a pergunta que não quer calar. Deixa eu só complementar uma coisa aqui, Vinícius. Rodrigo. O filme. Tá idoso, hein? O filme. Ele escutou. O filme Vingadores, né? A Era de Ultron, eu acho bem interessante. Quando o Ultron, ele quer culpar a humanidade sendo direto no homem. Então, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, se o homem é quem pratica as maldades do mundo, nada mais justo do que destruir o... A gente teve um probleminha aí com... Mas nós sabemos que não é bem assim. O homem... Oi? Não, tinha cortado o teu áudio, mas voltou já. Pode falar. Ah, tá. Então, assim, o Ultron vai dizer que quem pratica as maldades no mundo é o homem. Então, nada mais justo do que destruir quem? O homem. O homem. Só que
Para ele pensa o homem, né? Só que nós entendemos que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Como diz John Stott, né? A salvação é uma troca de senhores, né? Quando você está na prática do pecado, o seu senhor é o pecado. O seu senhor é justamente aquele quem lhe prende. Eu preguei hoje, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, do verso 25 em diante. Mas o contexto ali é quando Jesus fala que você não pode servir a dois senhores, né? Se você servir a Mamon, você vai aborrecer um ou desagradar outro. Só que, em seguida, Jesus vai falar sobre outro problema também que escraviza o homem, a ansiedade. Ou seja, sempre tem um pecado escravizando o homem, né? O homem sempre está sendo o serviço. E a ideia de serviço ali é justamente um escravo, né? Derivando da palavra doulos do grego. Então, veja que interessante. O homem, de fato, ele é um escravo do pecado. Então, por isso que mais do que nunca, o evangelho ele é a resposta para os problemas do mundo. Porque o evangelho não vai destruir o homem, vai destruir o pecado em Cristo. Aleluia! É verdade. Essa questão de mamon é aquela história, né, rapaz? É complicado, porque o mamon lava a outra, né? Exatamente. Tielson, tu não é da igreja? Tielson, só pergunta que não quer calar, Tielson. Piada boa é piada ruim. Pois é. Tielson, coronavírus... 10 ouvintes, agora tem só 9. Pois é. Diga uma coisa aqui, Tielson. O coronavírus chegou em Nárnia? Lá não entra essas coisas não, rapaz. Chegou não. Sabe por quê? Porque Aslan é o senhor de lá. Então, mas foi a história, homem. Não chega essas paradas não. É, isso aí. Tá certo. Tá certo. Agora, trazendo para o assunto da tecnologia. A gente observa que eu mesmo tenho ajudado muitas igrejas com relação a essa questão de live, e a dificuldade das pessoas é um negócio muito visível. Se acha. Ah, mas se Deus me deu... Eu ajudo. Ajudo? Uai. Ô Vini, você que tá ajudando a galera aí, qual é a sensação de ver um bocado de gente falando live em vez de live? Qual é a sensação? Rapaz, eu me seguro, né? Mas a gente ri por dentro, mas a gente entende a dificuldade do pessoal, né? É melhor do que live. É melhor do que live, né? Pois é. O live, eu só lembro de Street Fighter, o cara batendo e o life diminuindo, cara. Mas essa questão da tecnologia realmente é uma coisa que a gente observa que veio para ficar. As igrejas que estavam já preparadas para essa questão, que já vinham com seu canal no YouTube, colocando bastante conteúdo lá, ficaram de boa, tranquilas, né? Já vinham se adaptando para essa questão. Agora, quem tava nem aí para essa questão de rede social, de vídeo, de tal, aí agora tá penando. Aí a gente tem que buscar alguns meios mais práticos para aquelas igrejas pequenas que não tem muita condição de investir numa estrutura muito grande, mas que ela tem um gasto pequeno, mas que dê para fazer uma coisa de qualidade, uma coisa assistível, né? Isso requer uma boa live que dê para você assistir. Eu acho que uma imagem não tão boa ainda dá para você assistir. Agora, um áudio ruim já é mais complicado de você conseguir assistir. Então eu tenho ajudado algumas igrejas nesse sentido, a comprar algumas webcams. E aqui tá o problema, sabe? Porque é aquela questão do comércio, é a lei da oferta e da procura. Quando a procura sobe, a oferta sobe também, ou seja, fica mais caro. Então, para você hoje comprar uma webcam, que todo mundo entendeu que é o caminho mais viável para você fazer uma live bacana, é uma webcam, pela facilidade de simplesmente você ligar via USB e você ter uma imagem ali bacana, né? Eu indico muito as câmeras da Logitech, que tem um custo-benefício sensacional, porém estão em falta, rapaz. Você não consegue encontrar mais no mercado para comprar essas câmeras Logitech. Eu tive uma dificuldade enorme para indicar uma câmera para a igreja de Cruz das Armas. Estive conversando com o Ditinho, com o Thalisson, com o pastor Davi, que estava me pedindo algumas dicas. Mas até no Mercado Livre tá difícil. Lojas americanas procurei, não tem. Tem algumas webcams lá bem duvidosas, sem marca. Quando você encontra, né? Elas um preço absurdo, né? E quando tem é um preço absurdo. Quer dizer,
Uma das webcams que é a mais utilizada pelos youtubers é a Logitech C920, que ela custa em torno de, em seu preço normal, 350, 400 reais. Hoje ela já está em cerca de 800 reais. E onde tiver. E onde tiver, ainda tem esse detalhe, viu? Ainda tem esse detalhe. Nós compramos uma... Oi. Mano, Sem contar também que essa pandemia, ela mostrou que a tecnologia é aliada da igreja. E não inimiga. Ou não do Satanás, como muitos achavam dizer, né? Hoje tinha muitos crentes... do Satanás. Assim, tem gente que não, sabe, que a internet é coisa do cão. Mas hoje dá até glória a Deus e aleluia, né? Pela internet, né? É um serviço hoje que veio pra ficar, gente. Não tem condição. Rede social veio pra ficar. Hoje, olha só, com o advento do smartphone, do WhatsApp, rapaz, é muito difícil eu fazer uma ligação do meu celular. Resolvo tudo pelo WhatsApp. E as pessoas têm que se adaptar às coisas que estão vindo aí. O mundo vai evoluindo, a gente tem que se adaptar. A questão da internet, eu acho que por conta desse coronavírus, muitas igrejas agora que se atentaram para fazer as lives, porque de uma certa forma foram obrigadas a fazer isso, estão agora entendendo a importância que é e que ferramenta grande a gente tem nas mãos, porque veja só, o YouTube é para o mundo inteiro. Você coloca um vídeo lá, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode abrir o teu vídeo, pode abrir aquela pregação e de repente Deus toca no coração daquela pessoa, a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Então é uma ferramenta fantástica, que é tranquilo de fazer. Claro, existem alguns recursos que é necessário você sentar um pouquinho, estudar, buscar fazer o melhor para não fazer uma coisa assim de bolo de todo jeito, mas não há muita dificuldade. Você tendo um smartphonezinho, um celular, você faz uma live no seu próprio Instagram, muitas pessoas podem ser abençoadas nesse sentido. Então, é uma coisa que veio para ficar. As igrejas que agora estão investindo nessa tecnologia, quando isso tudo passar, não deixem de fazer as lives, continuem colocando conteúdo no canal da sua igreja, espalhando as boas novas do evangelho, não deixem parar de forma alguma. Alex quer falar? Rapaz, isso é uma vergonha dizer isso ao vivo, mas eu esqueci o que eu ia dizer, ó. Mas rapaz, isso é falta, sabe de quê? De ômega 3. Ômega 3 da Top Derm é sensacional. Já diz a Araci. Isso é falta de ômega 3 e biotônico Fontoura. Não tomou quando era criança aí. Ô, Scott. Tá, promoção Scott, né? Era mais em conta. Pois é, o coronavírus, infelizmente, vem aí mexendo em todos os ramos da sociedade. A política tá pegando fogo, né? Com relação a tudo que está acontecendo. Infelizmente a gente tem observado que muitos políticos estão se aproveitando da situação para estar recebendo recursos, e esses recursos, infelizmente, já era esperado que isso acontecesse, não são repassados da maneira correta. E com certeza, pode esperar, vai sair aí casos de corrupção, de desvio de verbas, hospitais de campanha que eram para estar sendo construídos. Cadê? O dinheiro foi enviado, onde é que tá aí o investimento? Respiradores, já tem algumas matérias aí que já estão sendo vinculadas de respiradores que chegaram e o prefeito não distribuiu, tá deixando guardado. Lá no Amazonas encontraram um galpão com muitos remédios, antibióticos, tudo lá guardado e o povo morrendo. Rapaz, é complicado, sabe? Às vezes eu chego na conclusão que a política no Brasil não tem jeito não, bicho. A gente tenta dar um voto de confiança em algum político, acreditando que a situação vai melhorar, mas cada vez piora, só Jesus mesmo. Isso aqui só vai se resolver se fosse Jesus reinando aqui dentro da presidência da República e pronto, Jesus mandando em tudo, porque o contrário, meu amigo, tá difícil. Eu acredito, sabe o quê? Sabe o quê? Isso aí é o seguinte, isso aí já veio lá das caravelas, veio com Cabral, porque disseram o seguinte, é uma história que é o seguinte, que na caravela lá, que veio com Cabral, veio um ladrão. Aí o ladrão, quando chegou aqui no Brasil, o bicho morreu. Pedro Vaz de Caminha esteve aqui, né, no Brasil, mandou uma carta pra lá e disse, olha aqui, a terra aqui é sensacional. Essa aqui é a terra em que onde tudo que se planta dá. Uma terra muito produtiva. E aí dessa caravela com Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o ladrão morreu.
Chegou aqui no Brasil, o cara morreu, enterraram o ladrão aqui, pronto, até hoje só dá ladrão. E tá aí a situação do país. É interessante essa fala de Vinícius, porque se você prestar atenção, o nosso país ele é construído em cima de golpes e façanhas mentirosas, né? Se você Foi pegar golpe, a história, a própria história do Pedro II, né? Que assumiu, que foi mandado para Portugal, mas ele não foi e ficou. O Brasil confusão. já começou errado. Os caras já vieram aqui tapeando os índios, aquele moído, né? Não, você quer se converter? Não, o bicho nem falava português. Não, aceita aí, é católica agora. Toma, pronto. Aí é complicado. O país já começou esse trabalho. Eu também só pontuando, do começo, claro, começou tudo bagunçado, a gente sabe disso, né? Mas, assim, o pior também que hoje é que muitos que se dizem ser conservadores e outros reacionários, revolucionários, têm esse problema. Porque eu fico com Jesus. Um reino que é contra si mesmo não se subsiste. Eu costumo dizer que não tem jeito para o Brasil. Por que não tem jeito? Não é porque seja uma causa que seja impossível de se resolver. É porque o sistema que nós temos não tem como se resolver. Digamos que se nós quatro aqui estivéssemos em desacordo sobre uma coisa, seria muito difícil conseguir construir um projeto. Agora imagine estabelecer bom senso, regra, leis, constituição, numa nação, meu irmão, onde existe mais uma briga mais partidária do que política, né? Por exemplo, quando eu vejo o conceito de política de Aristóteles, eu acho muito legal, das polis, de organizar... Tira da minha palavra, cara. Oi, cara, desculpa. Precisa trazer aquela construção, cuidar da sociedade, a comunidade, mas não é esse o pensamento. Não é esse o pensamento. Os partidos, eles são partidários no sentido de causa própria, de dinheiro, de poder, e é justamente o que eles querem. Poder. Não querem consenso, não querem conserto, não querem ajuda para o povo, não querem o bem do povo, querem o bem do seu poder. Então, eu acredito que o Brasil, na situação de hoje, não tem jeito. Tielis, queria Pegando falar. isso que tu falou aí, Alex. Diz aí, mano. Não, tu queria falar? Para Aristóteles, não queria. Para Aristóteles, a política é a luta pelo bem comum, né? E o que é que acontece? As pessoas os políticos, eles lutam pelo bem deles mesmos, né? E o comum que se dane, vai pra lá. Porque assim, se a política é a luta pelo bem comum, o intuito é eu beneficiar o indivíduo, eu beneficiar a família, eu beneficiar as pessoas que compõem a sociedade. Porém, quando a gente... uma corrupção que está em nós, né, de toda forma, faz com que a gente coloque expectativa escatológica e uma expectativa messiânica nos políticos, nos indivíduos que estão à frente no poder, e isso nos leva a uma frustração muito grande, porque esses homens eles estão se preservando, estão cuidando de si mesmos e garantindo que eles permaneçam lá, enquanto a gente que está aqui está se ferrando cada vez mais. Então é interessante como o pecado ele corrompe o indivíduo, o ser humano, que faz com que esses atos desses homens matem muito mais pessoas do que o próprio coronavírus, né? A gente fica se alarmando aí, o Brasil chegou a 50 mil mortes, mas se formos ver o descaso com hospitais, o descaso com infraestrutura para ambiente de saúde, soma os estados, soma as prefeituras, soma o país como um todo, e você vai ver que a quantidade vai ser muito mais alarmante do que a gente tem visto aí pelo Covid-19. Ok. No livro, Vinícius, no livro Política, eu acho que Interesson falou também de Aristóteles, eu acho muito legal, que ele vai dizer que a responsabilidade de um pai de família é a mesma responsabilidade de um político, de uma pessoa de nome, de renome, de um rei, de um esqueci a palavra que ele usa, rapaz. Enfim, de uma pessoa do governante. Então, é a mesma responsabilidade. Por quê? Porque quando o pai de família tem um entendimento que ele tem uma responsabilidade com sua família, ele vai lutar pelaquela responsabilidade, ele tem um dever, ele tem uma missão a cumprir. Então, quando o político, ele entende que ele tem um dever, como o Teresa falou, do bem comum da sociedade, ele vai lutar por aquele direito. Agora, já imaginou quando o pai de família não pensa na família, pensa em si mesmo, o desastre que é a família? Já pensou também quando... Eles confundiram.
Oi? Confundir a família, Alex. Aí virou nepotismo. Confundir a família. Ah, minha família. Aí começou a botar pra dentro. Não entendi não, que cortou, mas tudo bem. Então, assim, e veja que interessante. Mas foi uma história, homem. Hoje a política, ela não tem esse entendimento. Ela não tem esse entendimento de responsabilidade. Por exemplo, a gente tem um exemplo de Tiririca, né? Tiririca, vote pior do que tá no Fica, ficou. Ficou pior. Meu irmão, ficou pior. E ele dizia assim, olha o que ele dizia. Ele dizia assim, você sabe o que faz um deputado federal? Aí ele disse assim, olha só o que ele dizia. Você sabe o que faz um deputado federal? Não, eu também não sei não. Mas vou chegar lá, vou aprender, eu digo a você. Meu irmão. Peraí, meu irmão. É complicado. E o pior é que ele havia retirado, assim, disse que ia retirar sua candidatura, que não queria mais, não ia se candidatar mais, foi aquele show, aquele chororô, deu reportagem e tal. Aí quando saiu as eleições, tá Tiririca lá de novo. Não sei por quê. Pois é. Meu querido G.K. Chesterton, né? Ele disse assim: eu não discuto muitas coisas, só discuto política e religião. E não existe nada fora disso, né? Então, veja que interessante. Porque é um problema de entendimento, de responsabilidade social geral. Porque, meu irmão, Tiririca foi o mais votado, meu irmão. Vê se o cara tem um slogan desse, vê se o cara sendo totalmente pervertido contra o pensamento da política, ele foi o mais votado, né? Então, complicado. Agora, eu entendo que foi um voto de protesto. Acho que o povo tava tão cansado. Fez, é o seguinte, vou votar no Tiririca mesmo. O brasileiro é zoeiro mesmo. Eu vou votar no Tiririca mesmo, porque pior do que tá, não fica mesmo, Tiririca? Né? É, desacreditado. Eu vou votar no Tiririca, pelo menos eu acredito que ele não vai roubar. Bota ele lá. Disseram que ele não sabia ler. Eu acho que não sabia mesmo, não. Ele passou um tempo sumido, vocês lembram disso? Que quando ele foi eleito, ele passou um tempo sumido. Disseram que ele tava correndo pra aprender a ler e escrever. Tava fazendo já. Eu fico imaginando, meu irmão, Tiririca recitando, né, uma posição política dentro do plenário. Porque eu vou morrer. Pronto. Pois que. É porque realmente é complicado. Pra você que tá ouvindo aí essa imitação perfeita do Tiririca. Eu não sei imitar o Tiririca, mas... pois é. Mas também, pessoal, é isso aí. Vamos para algumas considerações finais. Eu vou deixar que cada um fale um pouquinho aí, faça seus agradecimentos. Quero agradecer a Alex, nosso pastor Alexandre, direto de Bananeiras, que disponibilizou aí um pedacinho aí do seu tempo. Nós estamos gravando aqui no finalzinho de noite, de domingo. Todo mundo chegou aí hoje meio tarde da sua igreja, fazendo suas lives. A Alexandre foi dessa mesma forma e a gente quer agradecer pela participação dele aqui, que nos cedeu esse tempo. Foi uma conversa bastante proveitosa e é assim que vai funcionar o nosso Congrega Cast. A gente sempre vai trazer aqui uma pessoa para bater esse papo aqui descontraído, sempre trazendo boas notícias para vocês, algumas informações. Valeu, Alex. Vai ter um sorteio, né, Vini? De quê? Vai? Um Tô sabendo agora. Não, vou sortear uma língua grande. Ei, rapaz, seguiu aqui, viu? Sorteio aí, rapaz, um caixinho de banana. Finais, é isso? Isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esse momento. Também quero agradecer ao pessoal aí pela oportunidade. Sempre é bom estar com os amigos, né, para conversar, rir um pouco, falar da palavra de Deus. E também tenho certeza que esse podcast, né, vai ser muito bom. Vai ser momentos de alegria para todos nós. E eu quero pedir que cada um de nós, jovens congregacionais, adultos também, que a gente se una mais, né, que a gente faça valer o nome União, porque juntos somos mais fortes. Esse é até o slogan, né, Aldrin? Da federação, juntos somos mais fortes. E somos mesmo, irmão. Né? Quando eu olho assim, eu vejo amigos, vejo irmão em Cristo, eu quero deixar para nossa meditação lá em Efésios capítulo 2, verso 19. Ele vai dizer que nós somos a família de Deus, meu irmão. Paulo vai dizer que de fato nós somos a família de Deus. O povo de Deus não é qualquer coisa, né? Não é uma ONG, não é uma associação, mas é uma família onde foi feitos todos os filhos de Deus segundo a vontade do Espírito Santo, não pela vontade da carne, não pela vontade humana, tá bom? E também peço que você se inscreva no canal da IEC Bananeiras. Muito bem. IEC Bananeiras, tá bom? Forte abraço. Antes de eu passar para Aldrin e para Tierson, vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui o tema. Vamos fazer o seguinte,
Cada um aqui vai falar da programação da sua igreja, certo? O que é que tá tendo aí na sua igreja, os cultos, as lives, como é que tá acontecendo, horário, tal, direitinho, para que as pessoas possam acompanhar. O pastor Alexandre já falou do canal da IEC Bananeiras, youtube.com/IEC Bananeiras. Você pode entrar lá, se inscreva, deixe seu comentário lá nos vídeos, compartilhe o link do canal da IEC Bananeiras para que mais pessoas cheguem lá e cheguem nos 1000 inscritos também. Tá todo mundo aqui querendo que chegue nos 1000 inscritos, então faça isso, tá certo? Alex, fala aí da programação da IEC de Bananeiras, como é que tá funcionando as lives e em quais horários? Valeu, Vinícius. Só reiterando o que o Vinícius falou, né, sobre os 1000 inscritos, principalmente aqui a gente quer chegar nos 1000 inscritos não por vaidade, né, mas porque seria melhor pra gente poder usar a plataforma do YouTube, porque com 1000 inscritos nós podemos fazer lives pelo celular, né? Nós não temos ainda o equipamento, nem condições ainda. E não só isso, a gente pode ser monetizado, tá certo? Isso é uma questão muito importante, porque a gente pode ganhar dinheirinho e vai ajudar na obra de Deus, né? Vai pra igreja o dinheiro, enfim. Então assim, nós não temos condições ainda, infelizmente, de fazer as lives, porque nós não temos os aparelhos devidos para usar o OBS, usar aplicativos muito pesados para a programação. Mas enfim, nós estamos fazendo assim, tentando alimentar as ovelhas do Senhor, né? Tentamos manter os cultos no Instagram. Nós temos culto, né, de oração nas 8 horas da noite, na terça-feira. Quinta-feira temos um ótimo estudo bíblico, né, culto de doutrina, às 8 horas da noite. E no domingo nós temos também o culto lá de celebração às 8 horas da noite, tá bom? E o YouTube lá você vai ter mensagens devocionais, vai ter o estudo bíblico que está sendo postado lá. E nos ajude, se possível, você vai lá no IEC Bananeiras no Instagram também. Na bio tem o link do nosso canal pra gente poder compartilhar com outras pessoas, tá ok? Ora por nós, estamos juntos. Quando passar a pandemia, quem quiser nos visitar será muito bem-vindo. Você vai comer um cacho de banana e tomar um cafezinho bem quente. É sucesso, Brasil, beleza, vamos embora todo mundo pra Bananeiras, comer aquele cacho de banana, passar um frio arretado, mas vamos embora. Vamos lá, Aldrin, fala aí da programação da IEC, da Cidade Verde e suas considerações finais aí, convida a galera aí pra continuar ouvindo a gente no CongregaCast, compartilhar, enfim, fala aí, Aldrin. Beleza, galera, antes de apresentar, né, a programação da igreja, continue nos ouvindo aí no CongregaCast, a gente pretende continuar, a gente precisa também do que vocês acharam, se estão gostando, se não estão, se sugestões e tal. Exatamente, a gente precisa aí de um feedback, mas, continuando, né, a respeito da nossa igreja, temos duas programações apenas, temos na sexta-feira a doutrina, à noite, uma sequência maravilhosa de estudos que o nosso pastor está ministrando, no Novo Testamento, dando um panorama geral. Começamos Pastor Adivandro, exatamente. Começamos pelo panorama resumido assim, do Novo Testamento, e nessa última sexta trabalhamos o livro de Mateus. Aos domingos temos transmissões, como todas as igrejas estão fazendo, né, pelo YouTube também. Vai lá no YouTube, youtube.com/IEC Cidade Verde, a gente já trocou a URL. Então, IEC Cidade Verde, você também nos encontra no Spotify, certo? Estamos hospedando as nossas mensagens no Spotify, você também chega lá no Spotify, IEC Cidade Verde, você nos encontra. E é isso, tá certo? No Instagram também temos, nos siga nas redes sociais. Valeu, muito obrigado você que escutou esse podcast até aqui, e passa aí para Tierson, que vai dar as considerações dele. Muito bem, Tierson, fala aí da programação da PIEC, da Primeira Igreja Evangélica Congregacional aqui em João Pessoa. Fala aí das redes sociais, como é que tá sendo os cultos, conta aí. E aí, galera, só para deixar, para constar, né, estamos disponíveis nas redes sociais, Facebook, Instagram, Orkut, Messenger, todos aí que já existiram. Sinal de fumaça, coruja do Harry Potter, tá? Papo UOL. A PIEC tá em tudo quanto é canto. No YouTube você pode nos encontrar pesquisando lá PIEC JP, tá? Primeira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, da União das Igrejas. Estamos nessa meta aí também de chegar nos 1000 inscritos. Com toda humildade, claro, né? Gente, os nossos trabalhos, né?
Acontece nos dias domingo, quarta-feira e sexta-feira, tá? No domingo temos o culto que as pessoas chamam de celebração, né? Sim. É celebração. Na quarta-feira temos o culto de doutrina, onde vamos estudar um pouco da palavra de Deus às 19 horas. E na sexta-feira, culto de oração. O culto de oração e doutrina vão acontecer por meio de lives ainda, pelo Meet do Google, né? A ferramenta do Google. Sim. E os cultos de domingo estão sendo filmados e transmitidos no YouTube. Então, para uma interação melhor, os cultos no dia de semana, a gente pode interagir de forma mais de ver um ao outro, conversar. Enquanto no YouTube é mais a gente assistir e estarmos juntos aí no espírito de oração, né? Seria mais isso. Beleza, e aqui na Congregacional do Cristo a nossa programação é da seguinte forma. Toda quarta-feira às 19h30 nós temos culto de doutrina. Nós estamos estudando o livro de Atos. Agora na quarta-feira nós vamos para Atos 9. Eita, conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. Vai ser uma bênção. O pastor Esdras estará pregando em Atos 9. Não perca esse estudo, né? Você pode... O diferencial do estudo da palavra na quarta-feira é que você pode interagir conosco lá no chat, no YouTube. E aí você pode fazer perguntas, você pode fazer o seu pedido de oração, que sempre no final a gente anota todos os pedidos de oração e ora por você. O nosso canal no YouTube é youtube.com/IECNoCristo. Facinho, facinho, facinho de achar. Ou você vai lá na pesquisa do YouTube e bota IEC no Cristo, que você vai achar tranquilamente. No domingo pela manhã, às 10h30, a gente tem a live infantil. Tia Thaís aí tá arrebentando fazendo live infantil. As crianças estão participando, fazendo as tarefinhas, mandando foto, mandando o que a tia Thaís tem pedido. Então tá sendo muito bacana. E também no domingo às 17h30 o nosso culto também de celebração, né? E de palavra às 17h30 todos os domingos. Então essa é a nossa programação. Lembrando também que a gente está organizando a live teológica, tá certo? A próxima live ainda não foi definido exatamente a data, mas nós iremos em breve anunciar. Sabemos que estará conosco o pastor Sandro, lá do Rio de Janeiro. Vai estar com a gente também o pastor Denis, pastor Gustavo de Natal sempre está conosco, pastor Esdras, enfim. Em breve a gente vai anunciar mais algumas informações. Então é isso aí, meus amigos. Eu queria pedir para vocês também, você de qualquer IEC no Brasil que queira participar aqui conosco, que queira deixar a programação da sua igreja, é fácil. Você que quiser mandar um cartaz de alguma programação, anunciar algum evento da sua igreja, você vai fazer o seguinte: você vai mandar a sua programação para o e-mail congregacast@gmail.com. Você envia todas as informações para esse e-mail que a gente vai ver, e nos próximos podcasts a gente vai estar anunciando a programação da sua igreja. Próximo podcast a gente ainda vai definir uma data e a gente vai anunciar aqui para vocês que dia será, quem estará aqui conosco. Então que Deus abençoe cada um de vocês, continue com a gente, anuncie aí para o povo essa novidade que vem chegando. Cremos que nós somos os primeiros, acho que nós somos o primeiro podcast da União, da Aliança. A gente já viu que tem Igreja Congregacional da Aliança fazendo podcast, mas da União eu creio que nós estamos sendo aqui pioneiros. Esses 4 mal acabados se juntaram para fazer esse moído aqui e nós queremos que vai dar tudo certo, já está dando, tá bom? Então muito bem, queridos, deixem aí sua sugestão, seus comentários, se inscreva aqui no canal aqui no canal do YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, se você está ouvindo pelo podcast, Deezer ou Castbox, compartilhem aí com o pessoal, compartilhe o link para que as pessoas possam ouvir também. Então muito bem, muito obrigado pela audiência de vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, e eita, enrolei. E até o próximo podcast, até o próximo CongregaCast. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vem pra cá, Brasil, que aqui é sensacional. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu!